O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Neste vídeo resumiremos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no que concerne à autoria, o local, a data em que o livro foi escrito, a identificação dos destinatários, os propósitos do livro e finalizaremos com um resumo panorâmico do livro de Mateus. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus figura entre os livros sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, guardam entre si semelhanças. Entretanto, especificamente o livro de Mateus possui a peculiaridade de apresentar os fatos fora de sua ordem cronológica, porém, didaticamente muito bem organizado em seus ensinamentos teológicos e doutrinários. Autoria do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Teólogos e estudiosos da Bíblia acreditam que Mateus, também chamado de Levi, pelo fato de sua família ser também da linhagem dos levitas, é o autor do livro Evangelho de Mateus. Antes de ser chamado para seguir e se tornar discípulo de Jesus, ele foi um cobrador de impostos, também denominado como publicano, pois atuava recolhendo os tributos nas proximidades da cidade de Cafarnaum, a serviço de Herodes Antipas. Mateus 9:9 ao 13, Mateus 10:1 ao 4 e Lucas 5:27 ao 32. Data de escrita do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ainda que não possamos precisar uma data específica, acredita-se que o livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus tenha sido escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. Porém, existe uma corrente de estudiosos e teólogos que acreditam que este livro foi escrito entre os anos 80 e 85 depois de Cristo. Pelo fato do livro conter passagens que indicam a igreja primitiva já atuante e organizada, com os seus respectivos problemas caracterizando este acontecimento pós-anos 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Mateus 18:15 ao 17. Local da escrita do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. A proveniência do livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus não está bem definido, porém, estudiosos da Bíblia creem que este livro foi escrito na cidade de Antioquia. Pois somente nas cidades de Antioquia e Damasco, na Síria, um estáter teria o valor de 2 dracmas. Foi ali também o lugar onde os discípulos de Jesus Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mateus 17:24 ao 27. Destinatários do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Considerando um público local para a época de sua escrita, o livro teve como destino os cristãos, judeus e gentios. Obra esta destinada a todos os leitores por narrar a vida de Cristo, bem como manifestar posições teológicas e doutrinárias. Propósitos do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Em resumo, o Evangelho segundo escreveu Mateus tem os seguintes propósitos. Primeiro, provar que o Senhor Jesus Cristo é o Messias e o Rei eterno prometido no Antigo Testamento, tipificando sua genealogia, nascimento e ministério. Segundo, apresentar os ensinamentos de Jesus divididos em 5 grandes discursos: ética, discipulado e missão, o reino dos céus, a igreja e os eventos escatológicos. Terceiro, apresentar a obra de salvação da humanidade, morte e ressurreição de Cristo, os sinais, prodígios, milagres, curas e maravilhas em favor da humanidade. Quarto, manifestar a grande missão da Igreja de pregar e ensinar o Evangelho de Cristo em todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:18 ao 20. Panorama do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. O livro de Mateus não é cronológico, ou seja, os fatos narrados não guardam entre si uma sequência temporal de um evento narrado após o outro. Entretanto, um breve panorama deste livro de forma didática nos leva ao seguinte resumo. Nos capítulos 1 ao 4, narra a genealogia de Jesus, o Messias prometido, o seu nascimento, a visita dos magos, o início de seu ministério,
O seu batismo realizado por João Batista, a tentação de Jesus e outros acontecimentos. Nos capítulos 5 ao 7, Mateus testemunha o primeiro discurso de Jesus, que tem como ponto áureo o Sermão do Monte ou da Montanha, uma espécie de manual de conduta moral e espiritual cristã. Além de comparações entre a antiga e a nova lei no que concerne a comportamentos, bem como advertências alusivas aos falsos profetas e discípulos. Nos capítulos 8 e 9, Mateus narra as obras de Jesus, curas, milagres, sinais e prodígios. No capítulo 10, Mateus testemunha o segundo discurso de Jesus sobre como deve ser feita a obra eclesiástica por parte dos discípulos. Nos capítulos 11 ao 12, Cristo é rejeitado pelos fariseus e pelo povo. No capítulo 13, Mateus testemunha o terceiro discurso de Jesus explicando através de parábolas o que é o reino dos céus e seus mistérios. No capítulo 14, Mateus descreve a realização de outros grandes milagres, tais como a multiplicação dos pães e do andar sobre as águas. Nos capítulos 15 ao 16, é testemunhado a rejeição dos saduceus e fariseus à pessoa de Cristo. No capítulo 17, Mateus descreve a autorrevelação de Jesus. No capítulo 18, Mateus testemunha o quarto discurso de Jesus sobre os problemas de comportamento moral e espiritual da Igreja. Nos capítulos 19 ao 23, Mateus narra Jesus em Jerusalém proferindo ensinamentos. Nos capítulos 24 ao 25, Mateus testemunha agora o quinto discurso de Jesus sobre o final dos tempos. Nos capítulos 26 ao 28, Mateus então narra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Conclusão resumida. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus nos traz uma profunda reflexão sobre a pessoa de Jesus Cristo, apresentando-o como o Messias que estabeleceu uma nova e perfeita aliança entre Deus e a humanidade, o nosso sumo sacerdote. Aquele que se sacrificou na cruz do Calvário, e com este ato revolucionário espiritual trouxe a todos os homens a salvação e a vida eterna. Se curtiu o vídeo, se inscreva no canal e compartilha para mais irmãos. Assim você estará mostrando ao YouTube que este conteúdo é de valor e ele irá indicar para mais pessoas. Automaticamente, você também estará semeando o Evangelho e dividindo o pão da vida na internet. Fique na paz e que Deus o abençoe cada vez mais. Dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu, não há por que se preocupar.